Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo e dissecar uma carteira de investimentos com 5 ETFs para entender o que faz dela uma construção inteligente. Importante dizer, isso aqui não é uma recomendação, tá? É uma análise da estratégia, da lógica por trás de um portfólio que pode ser muito eficaz. Vamos lá. Bom, aqui está o mapa da MENA. 55% no VOO, que é basicamente o coração do mercado americano, depois 40% divididinho certinho entre o SCHD, que foca em dividendos, e o SCHF para dar aquela olhada lá para fora, no mercado internacional. E para fechar, duas fatias pequenas, de 5% cada, no SMH de semicondutores e no grid de infraestrutura elétrica. Cada pecinha aqui tem um porquê muito bem pensado. Mas aí fica a pergunta, né? Por que essa mistura exata? Por que não só comprar um fundo global e pronto? A resposta, gente, revela uma estratégia bem mais sofisticada, que equilibra crescimento, estabilidade e umas apostas mais temáticas de um jeito bem interessante. Vamos descobrir. Para a gente entender o todo, primeiro a gente precisa conhecer as partes. Então pensem em cada ETF desses como um jogador em um time de futebol, sabe? Cada um com uma função específica, uma posição vital para o desempenho do time como um todo. E o capitão desse time, a grande força motriz, é o vol. Com mais da metade da carteira, ele é o motor principal. Ele foi projetado para capturar o crescimento de longo prazo do maior mercado do mundo. É a base de tudo. O vol é a simplicidade e eficiência em forma de ETF. Ele nada mais faz do que seguir as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E faz isso com um custo quase de graça, 0,03% ao ano. O histórico de retorno dele o transforma na espinha dorsal perfeita para qualquer carteira que busca um crescimento sólido, consistente. É o alicerce onde todo o resto vai ser construído. Agora vamos para os jogadores que trazem equilíbrio e defesa para o nosso time. O SCHD e o SCHF, que juntos somam 40% da carteira, são os nossos estabilizadores. Eles vêm para adicionar camadas de diversificação que diminuem o risco e a dependência de um tipo só de empresa ou de uma única região do planeta. O legal aqui é ver como eles se complementam. De um lado, o SCHD foca em empresas americanas de altíssima qualidade, com dividendos consistentes, o que dá um toque de valor para balancear o crescimento do voo. Do outro lado, o SCHF tira a gente dos Estados Unidos, investindo em mais de 1.500 empresas em mercados desenvolvidos. É diversificação geográfica pura e simples. E agora vem os atacantes, aqueles jogadores que podem decidir o jogo. Com só 10% da carteira, o SMH e o grid são as apostas de autooctanagem, sabe? São os turbos, projetados para acelerar os retornos, mas, claro, usados com moderação. O SMH é uma aposta bem concentrada no cérebro da economia digital, os semicondutores. É volátil? Sim, bastante, mas tem o potencial de crescimento explosivo. Já o grid aposta num tema diferente, de longo prazo, a modernização da nossa infraestrutura elétrica no mundo todo. Ele tem a taxa mais alta da carteira, é verdade, mas oferece uma exposição que simplesmente não se acha nos outros fundos. São as apostas temáticas, mas bem controladas. Certo. Agora que a gente já conhece os jogadores, vamos para o ponto mais contraintuitivo e talvez o mais genial dessa análise. Muita gente diria que ter os mesmos ativos em diferentes ETFs é um erro, uma redundância. Mas vamos ver como, nesta carteira, isso pode ser, na verdade, uma jogada brilhante. Primeiro, só para todo mundo ficar na mesma página. Sobreposição ou overlap é basicamente quando se acaba tendo a mesma ação através de dois ou mais fundos diferentes. O senso comum no mercado diz que isso é algo a ser evitado a todo custo. Então a pergunta óbvia é, ter essas sobreposições, isso não seria uma falha de design? Um erro de amador na hora de montar a carteira? Bom, a resposta, nesse caso específico, pode surpreender. Essa tabela ilustra o ponto perfeitamente. Dê uma olhada. A sobreposição entre o VOO e o SCHD é de quase 100%. Com o SMH é bem alta, uns 65%. Já com o SCHF, é zero. Cada uma dessas relações não é um acidente, gente. Elas servem a um propósito muito estratégico. Então, aqui está o pulo do gato. Nessa carteira, a sobreposição não é um acidente, não é um bug no sistema, é um recurso. É uma ferramenta usada de propósito para ajustar e refinar a exposição da carteira de um jeito que um único ETF jamais conseguiria. Vamos ver o primeiro exemplo. Ao combinar o VOO com o SCHD, a estratégia não é adicionar empresas novas, mas sim rebalancear a exposição dentro do próprio mercado americano. Elas diminuem o peso daquelas ações de crescimento puro, mais arriscadas, e aumenta o peso de empresas mais estabelecidas, com dividendos sólidos.
É um contrapeso totalmente intencional. O segundo exemplo é sobre amplificação. O vol já tem empresas de semicondutores, claro, como a NVIDIA, mas ao adicionar o SMH, onde a NVIDIA tem um peso muito maior, a carteira deliberadamente aumenta sua aposta nesse setor, transformando uma exposição pequena numa posição temática bem mais relevante, mas ainda assim controlada. Ok?